Bora, Rafael, passe primeiras informações do Corinthians nessa quarta-feira. O Timão que enfrenta hoje, às 9h30, Universidade Central da Venezuela pelo segundo jogo da pré-Libertadores. Parece que o Ramon Dias aí quer mudar o esquema justamente nesse jogo, hein? Ele tá pensando em entrar com 3 atacantes, com Thales Magno titular e também o Bidu ganhando posição do Hugo. Será que ele vai entrar assim? A gente vai saber nesse vídeo. E também tem a entrevista do Mateuzinho aí que ele deu à ESPN e mais informações do Corinthians pra hoje à noite. Já deixando os créditos pra ESPN, o Esporte Total, que vai ter um videozinho no final do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar de Corinthians, que disputa a Libertadores, mais uma vez enfrenta a Universidade Central da Venezuela, desta vez na zona leste de São Paulo, na Neoquímica Arena. O repórter Vladimir Bianchini bateu um papo exclusivo com o Mateuzinho. O lateral fala sobre esse jogo e outros assuntos do Corinthians. Confira aí. A Fiel pode se sentir representada dentro de campo por um jogador. Mateuzinho é torcedor declarado do Corinthians desde a infância. Uma paixão que herdou do avô ainda quando morava em Londrina. É legal, até porque, como eu falei, eu acho que eles meio que me vê como um deles lá dentro de campo, então isso é muito maneiro, mas é claro, né, que o carinho vem a partir do momento que você se entrega pro clube, que você tá ali, tá rendendo. Uma das primeiras lembranças de Mateuzinho nos tempos de torcedor é justamente do título da Libertadores de 2012, contra o Boca Juniors. Foi um dia muito emocionante. E lá em Londrina, quando algum time é campeão, todo mundo se reúne numa avenida lá, na Higienópolis. Então, depois que o Corinthians foi campeão, todo mundo foi pra lá. Foi uma memória muito boa e inesquecível. No ano passado, após uma novela com idas e vindas, Mateuzinho finalmente realizou o sonho da família, ao trocar o Flamengo pelo Corinthians. Quando chegou a proposta do Corinthians, eu sabia que não era por acaso, senti que era onde que eu teria que estar e também sabia que o meu ciclo no Flamengo estava se encerrando, então vim com corpo e alma para cá para que eu pudesse fazer história aqui também. No Parque São Jorge viveu altos e baixos, mas na reta final da temporada ganhou a concorrência com Fagner, um ídolo histórico do Timão. Foi um aprendizado gigantesco para mim, porque ele é um cara que dispensa palavras, todo mundo viu o que ele fez nesse clube, deixou seu nome na história, é um dos maiores ídolos, é um cara que, jogador de Copa do Mundo, então assim, é uma referência, com certeza, aprendi muito com ele no ano passado. Agora ele tem a chance de disputar o maior torneio de clubes da América do Sul. O primeiro passo é eliminar a Universidade Central da Venezuela. Após um empate decepcionante fora de casa, ele sabe a responsabilidade que o Corinthians tem jogando na Neoquímica Arena. Foi uma daquelas partidas que nenhum elenco, nenhum time quer ter, mas fica de aprendizado para que não se repita. Então, temos certeza que a gente pode reverter 100% a nossa postura, porque assim, o futebol, ainda mais na Libertadores, que é um campeonato que exige muita concentração, o alto nível do futebol, e não foi o que a gente apresentou lá, só que eu tenho 100% de certeza que aqui vai ser diferente. Mateuzinho aproveita cada momento com a camisa do time do coração e espera repetir o feito dos heróis que viu pela TV. Hoje, do outro lado, né, sendo jogador e ter essa oportunidade de jogar essa competição que é maravilhosa. É uma oportunidade que eu tenho de, se Deus quiser, no final do ano a gente vai estar com o nome escrito na história do clube. Aí, Rafa, Memphis Depay, grande esperança de sucesso nessa Conmebol Libertadores para o torcedor corintiano. Até Ronald Koeman, o técnico da seleção holandesa, está em São Paulo para ver o jogador de perto. Deve ser convocado muito em breve novamente, né? Rafa, o fato é que o Corinthians jogou mal no primeiro jogo contra a Universidade Central, talvez por achar que a qualquer momento pudesse resolver, né? Tá na hora de embalar, porque agora é classificação, talvez pegue o Barcelona de Guayaquil na próxima fase, que é uma parada mais difícil, e vem aí o mata-mata do Paulista. Agora é hora de mandar ver, né?
Precisa transformar a teoria em prática, né, Edu? Porque muita gente reconsidera, eu acho que essa narrativa lá é interessante, ela cabe uma boa análise, uma análise até mais para ir ao encontro do que muita gente diz sobre o potencial do time do Corinthians. Tem muita qualidade, jogadores de bom nível, nomes capazes de resolverem jogos, e isso precisa ser posto à prova exatamente no momento de maior exigência. Eu tô com você, o jogo de ida foi ruim, o Corinthians não fez um bom jogo, agora conseguiu voltar com um bom resultado. E aí existem sempre aquelas teses que falam sobre o que é mais importante, né, numa fase de pré-Libertadores, uma fase de classificatória para a etapa de grupos, né? Jogar bem ou conseguir resultados. E aí, claro que os que defendem a teoria de que o resultado é soberano e precisa prevalecer, acabam encontrando argumento para justificar a má atuação do Corinthians no jogo de ida. Eu não consigo imaginar que o cenário lá se repita amanhã na Neoquímica Arena. Acho que o Corinthians consegue até a classificação com uma certa tranquilidade. Eu estou um pouco curioso para saber qual vai ser a decisão que o Ramon Dias vai tomar para a composição do meio-campo. O Corinthians tem o Garro como jogador de mais qualidade, mas sempre tem aquela discussão sobre quem deve ocupar as outras vagas. O Cantillo deve jogar, o Martínez talvez numa função um pouco mais recuada. Eu acho que quanto mais talento o técnico argentino puder colocar em campo para que o Corinthians tenha o controle técnico do jogo, melhor. Inclusive para a dupla de ataque, né? Depay com Yuri Alberto. Quanto mais jogadores que sabem chegar à frente puderem ser escalados, melhor. O Corinthians não precisa ter muita preocupação defensiva amanhã. Não percebi no adversário qualidade para poder levar tanta preocupação assim ao gol corintiano, principalmente jogando na Neoquímica Arena. Acho que o Corinthians consegue essa classificação, avança para a fase 3. E aí pega um adversário, provavelmente, né, com mais camisa, com mais tradição e com uma exigência um pouco maior. Amanhã é o típico cenário para que o time mostre ao torcedor a que veio na temporada, Edu. E aí volta a jogar em Itaquera, né, no domingo, Corinthians e Mirassol, quartas de final, jogo único do Campeonato Paulista. Bom, e o torcedor corintiano? Qual é a perspectiva da Fiel? Vamos lá, Mendel Vidrovski. Nesta quarta-feira, o Corinthians enfrenta a Universidade Central da Venezuela, ainda em busca de uma vaga na fase de grupos da Conmebol Libertadores. Nós viemos aqui à quadra da Gaviões da Fiel, da torcida do Corinthians, para saber a expectativa do torcedor para esse jogo. E para eles, quem pode decidir a partida? Quem que é o cara desse time do Corinthians? Para mim é o Garro. Ele é o diferencial do time. Sim, é um dos melhores do time, né? Carregando nas costas. Aí o time deu uma qualificada e facilitou pra ele, né? Eu gosto muito do Carrilho, acho que Carrilho no meio de campo. O Yuri Alberto agora, apesar desses dois últimos jogos aí, não é, mas ainda acho que ele desequilibra. O Memphis também. Então assim, acho que esses três jogadores aí, e o Garro, não pode esquecer do Garro, né? Esses quatro jogadores aí realmente é o suporte ali do time, né? O Rodrigo Garro e o Hugo goleiro. Que eu acho que ele tem o espírito do Coringão, assim, a postura, ele tá o tempo todo lutando, dando carrinho, a visão de jogo, aí ele entra no jogo e aí ele já reclama com a arbitragem, ele tá o tempo todo em cima, tá sempre vivendo o jogo, assim, intensamente os 90, assim como a torcida que canta os 90. Então ele é a cara do Coringão. O time adversário é fraco, meteu uns 4-0, tira os bambambam do time e poupa já pro Paulista para as quartas de domingo, né? Acho que é isso. Tô confiante, tem que estar. Se não tiver confiante para amanhã, vai estar confiante quando? Mas pelo menos os três a gente tá achando, né? No mínimo. 3, 2, 1. Vai, Corinthians! Tá bom de garganta, meninão. Boa! Tem que estar confiante contra a Universidade Central. Esse jogo você vai acompanhar com a gente aqui na tela da ESPN no Disney+. Vocês falaram aí do Atlético Mineiro, de Internacional, do Corinthians. O Corinthians, o ano passado, estava brigando para não cair. Sim. Ninguém do elenco do Corinthians, mesmo com a chegada do Memphis, o centroavante, que é o artilheiro, o Yuri Alberto, era ridicularizado. Era até humilhado por declarações que eu via de muita gente. Sim. O garoto se recuperou, o garoto começou a jogar, e aí junto com ele o Memphis foi fundamental também, né, claro, para isso. O Garro, mas assim, até um certo tempo ninguém elogiava esse elenco do Corinthians. É verdade. Mas o momento do Corinthians é melhor. Obrigado, e por muita gente só olhar para o momento,
né? Só olhar para o momento, é ruim o elenco do São Paulo. Eu não acho o elenco ruim, não está produzindo. Aí eu concordo até ter a cobrança em cima do Zubeldia. Perfeito. Eu acho que com relação a treinadores, Dani, se a gente olhar para os 4 grandes, eu acho que uma queda, ela vai ter mais impacto para o Zubeldia. Eu acho assim, se o Corinthians for eliminado, o Ramon não cai. Não. Se o Palmeiras for eliminado, o Abel não cai. Se o Santos for eliminado, pode ser que o Caixinha... o Caixinha pode eu não ser sei, que o Caixinha tenha uma movimentação, balance, porque, enfim... Não acho que assim, agora tem um peso. Por exemplo, né, o Corinthians, Dani, ele carrega um peso muito grande porque ele joga em casa. Então, assim, a eliminação do Corinthians seria dentro da casa, Neoquímica Arena, estádio lotado. Então, é complicado. Você imaginar o Corinthians sendo eliminado. A atmosfera que é a arena. O time, né? O time que foi formado. Então, eu acho que o Corinthians carrega isso. A eliminação seria muito pesada porque ele só pode ser eliminado dentro da sua casa. Então, aí a gente pode olhar para... O São Paulo também, eu abri até a tabela aqui, né? Isso só não vale para o Palmeiras. Se o São Paulo chegar à final, por exemplo, né? Contra o Corinthians... Sim, aí é outra coisa, entendi. Sabe quem é que vai passar quem que passa deles para a semifinal do campeonato? Sim, eu falo que é isso, exato. Os outros 3, pela tradição toda, eu acho que a pressão é maior para passar Corinthians em casa contra o Mirassol, por mais que o Mirassol é um time de Série A hoje, mas a reta final não foi boa, inclusive o Barroca foi mandado embora, né, o treinador do Mirassol. Decisão para o Corinthians nesta quarta-feira. É dia de Libertadores. Nesta quarta-feira, o Corinthians recebe a Universidade Central. No jogo de ida, empate amargo, 1-1. O Timão é franco favorito contra o 6º colocado do campeonato venezuelano. Mas é claro que nada está definido por enquanto. Ramon Dias terá força máxima à disposição. Única ausência é Ranielli, que se machucou na partida de ida. O técnico e seu auxiliar, Emiliano Dias, testaram contra o Guarani no último domingo 3 atacantes em campo e admitiram que esta formação pode acontecer contra os venezuelanos. Caso isso ocorra, Thales Magno deve se juntar a Memphis e Yuri Alberto no setor ofensivo. Mas existe também a possibilidade de mudanças na lateral esquerda. Segundo o site GE, Matheus Bidu volta à posição no lugar de Hugo. E no meio-campo, Breno Bidon deve atuar como titular pela primeira vez em 2025. Momentos antes da partida, saberemos como o Corinthians entrará em campo. A preparação muito boa, o elenco todo está muito focado para essa partida. Nós sabemos o peso que vai ser essa partida, a importância para o clube também, até para nós, para a sequência da temporada, da competição. E tenho certeza que amanhã será um jogo muito forte da nossa equipe, que a gente vai buscar nos 90 minutos a classificação de qualquer maneira. Quem vencer este duelo por qualquer placar enfrentará na terceira fase da Libertadores um time equatoriano. Estamos falando de El Nacional ou Barcelona de Guayaquil. E o Corinthians informou nesta tarde que todos os ingressos para a partida foram já reservados pelos sócios. A venda para o público geral nem começou. Um empate leva a decisão para os pênaltis, mas a Fiel nem pensa nesta possibilidade por conta da diferença técnica entre as duas equipes. Ou seja, não apenas se classificar, o objetivo do Timão é passar com tranquilidade. Então é isso, a escalação do Corinthians, aí o Ramon que volta a mexer na lateral e escolhe o Breno Bidon para encarar a UCV hoje pela pré-Libertadores. A partida que será hoje às 9h30 dessa quarta-feira na Neoquímica Arena, ela vale vaga na terceira fase da competição. E o técnico Ramon Dias cogitou uma troca no esquema tático com a utilização de 3 atacantes, mas saiu ao time às vésperas do jogo com o habitual 4-4-2, com o Losango no meio. Olha a notícia boa agora, hein, Fiel, que pode acontecer titular nos clássicos contra o Palmeiras e Santos e também na estreia da Libertadores
Libertadores, o lateral esquerdo Hugo foi barrado, hein? Ele dará lugar a Matheus Bidu, que volta a ganhar chance por ter características mais ofensivas do que a concorrente. Graças a Deus, o Hugo vai ficar no banco, cara. Espero que nunca mais volte. E também com a chegada aí do Anrileri, suma de vez do Corinthians esse lateral horroroso. No meio-campo, José Martins aí foi deslocado para a função de primeiro volante, substituindo o Ranelli, que está machucado. À frente dele estarão André Carrijo e Breno Bidon, jovem que perdeu o início da temporada, que estava na seleção sub-20. Ele foi reintegrado ao elenco justamente na semana passada, no primeiro confronto das equipes. E assim, se não houver nenhum imprevisto, o Timão deve ir a campo aí contra o UCV com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Choca, Matheus Bidu, José Martins, Carrilho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Após o empate por 1-1 no jogo de ida em Caracas, o Corinthians precisa de uma vitória simples para avançar para a próxima fase. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Espero que isso não possa acontecer, porque seria sofrimento demais para os pênaltis com uma equipe tão fraca assim tecnicamente. E quem passar aí enfrentará o ganhador do duelo equatoriano entre El Nacional e Barcelona de Guayaquil. Lembrando que o Barcelona aí já venceu o primeiro jogo fora de casa por 1-0, então é o mais provável adversário aí do Corinthians ou a UCV. Então é isso, Fel. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Coringão, nenhuma notícia do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.